A região etérica do mundo físico. Logo que entramos neste reino da natureza, estamos num mundo invisível e intangível, onde os nossos sentidos comuns são inoperantes. Daí ser esta parte do mundo físico praticamente inexplorável pela ciência material. O ar é invisível, mas a ciência moderna sabe que existe. Por meio de instrumentos pode medir sua velocidade como vento, e pela compressão pode torná-lo visível como ar líquido. Com o éter, porém, isto não é tão fácil. A ciência material admite-o como necessário de algum modo para a transmissão da energia elétrica com ou sem fios. Por isso viu-se obrigada a enunciar como postulado a existência de uma substância mais sutil do que as conhecidas, a qual chamou éter. Não sabe realmente que o éter existe porque, até o momento, a engenhosidade dos cientistas não pôde ainda inventar um recipiente capaz de confinar essa substância que é no seu todo demasiado esquivo aos magos de laboratório da atualidade. Com efeito, eles não podem medi-la, pesá-la ou analisá-la com os aparelhos de que dispõem atualmente. Por certo, são maravilhosas as conquistas da ciência moderna. Contudo, a melhor forma de conhecer os segredos da natureza não é inventar instrumentos, mas sim o investigador aperfeiçoar-se a si mesmo. O homem tem em si faculdades que eliminam a distância, e em grau muito maior do que os mais potentes telescópios e microscópios podem consegui-lo em comparação com o olho nu. Esses sentidos ou faculdades são os meios de investigação usados pelos ocultistas, sendo também, por assim dizer, o abre-te sésamo, na procura da verdade. Para o clarividente exercitado, o éter é tão tangível como os sólidos, os líquidos e os gases da região química o são para o homem comum. Ele vê as forças vitais, que dão vida às formas minerais, vegetais, animais e humanas, fluindo nestas formas por meio de 4 estados de éter. Os nomes e funções específicas desses 4 éteres são os seguintes. Éter químico. Este éter é simultaneamente positivo e negativo em suas manifestações. As forças que produzem a assimilação e a excreção agem por seu intermédio. A assimilação é o processo de incorporação dos diferentes elementos nutritivos do alimento no corpo da planta, do animal ou do homem. Esta operação é levada a efeito por forças que conheceremos mais adiante. Elas agem pelo polo positivo do éter químico, atraindo os elementos necessários e modelando-os em formas apropriadas. Tais forças não atuam cega ou mecanicamente, mas de modo seletivo, muito conhecido dos cientistas por seus efeitos, realizando assim o seu propósito, que é o crescimento e a manutenção do corpo. A excreção é efetuada por forças da mesma espécie, mas atuantes pelo polo negativo do éter químico. Por meio deste polo são expelidos do corpo os materiais que, contidos no alimento, são impróprios para o seu uso ou que, tendo prestado toda a utilidade ao organismo, devem ser eliminados do sistema. Estes processos, como todos os independentes da vontade humana, são também sábios, seletivos e não exclusivamente mecânicos em sua atuação, o que se pode verificar, por exemplo, na ação dos rins. Quando estes órgãos estão sadios só a urina é filtrada, mas sabe-se que quando estão doentes a valiosa albumina escapa-se também com a urina. Assim, não há seleção apropriada em consequência dessa condição anormal. Éter de vida. Assim como o éter químico é o meio que possibilita a ação das forças que mantêm a forma individual, assim também o éter de vida é o meio pelo qual atuam as forças de propagação, cujo objetivo é a manutenção das espécies. Como o éter químico, este éter tem também seus polos positivo e negativo. As forças que trabalham pelo polo positivo são aquelas que atuam na fêmea durante o período de gestação, capacitando-a para o trabalho ativo e positivo de formação de um novo ser. Por outro lado, as forças que trabalham pelo polo negativo do éter de vida dão ao macho a capacidade de produzir o sêmen. No trabalho de impregnação dos óvulos animal e humano, bem como no da semente da planta, as forças que atuam pelo polo positivo do éter de vida produzem plantas, animais e homens do sexo masculino, enquanto que as forças que se expressam pelo polo negativo geram fêmeas. Éter de luz. Este éter é também positivo e negativo.
As forças que atuam pelo seu polo positivo são as que geram o calor do sangue nos animais superiores e no homem, convertendo-os em fontes individuais de calor. As forças que atuam pelo seu polo negativo operam através dos sentidos, manifestando-se como funções passivas de visão, audição, tato, olfato e paladar. São também as que constroem e nutrem os olhos. Nos animais de sangue frio, o polo positivo do éter de luz é o veículo das forças que fazem circular o sangue. Quanto às forças negativas, estas atuam do mesmo modo que nos animais superiores ou no homem com relação aos olhos. Onde estes não existem, as forças que trabalham pelo polo negativo do éter de luz possivelmente constroem e nutrem outros órgãos sensoriais conforme o fazem em tudo o que possui tais órgãos. Nas plantas, as forças que atuam pelo polo positivo deste éter produzem a circulação da seiva. Portanto, no inverno, quando o éter de luz carece de luz solar, a seiva deixa de fluir, até que o sol do verão volte a recarregá-lo com sua força. As forças que atuam pelo polo negativo do éter de luz formam a clorofila, a substância verde das plantas, e também cobrem as flores. Numa palavra, todas as cores de qualquer reino da natureza são criadas mediante a ação do polo negativo do éter de luz. Por esse motivo os animais têm as cores mais acentuadas no dorso, e as flores as têm no lado mais exposto à luz solar. Nas regiões polares da Terra, onde os raios do Sol são mais fracos, todas as cores são atenuadas. No caso de alguns animais elas se acham tão parcamente formadas que no inverno chegam a desaparecer, ficando brancos esses animais. Éter refletor. Afirmamos atrás que a ideia de uma casa, que existia como imagem mental, pode ser recuperada da memória da natureza mesmo após a morte do arquiteto. Todo acontecimento deixa depois de si sua imagem indelével nesse éter refletor. Assim como os gigantescos fetos da infância da Terra deixaram suas marcas no carvão petrificado, e tal como a marcha de uma geleira de eras remotas pode ser determinada pelos sinais que deixou nas rochas, assim também os pensamentos e atos de todos os homens são gravados indelevelmente pela natureza neste éter refletor, onde o vidente treinado pode ler a história de cada um com exatidão proporcional à sua habilidade. Por mais de uma razão o éter refletor é assim denominado, pois as imagens nele encontradas são apenas reflexos da memória da natureza. A verdadeira memória da natureza encontra-se em reino muito mais elevado. Nenhum clarividente muito desenvolvido preocupa-se em ler esse éter, que apresenta imagens nebulosas e vagas comparadas com as do reino superior. Neste éter refletor leem os que não têm escolha, os que na realidade não sabem em que estão lendo. Como de regra, os psicometras e os médiums obtêm suas informações neste éter. Até certo ponto o estudante das escolas ocultistas, nos primeiros estágios do seu desenvolvimento, também investiga neste éter refletor, mas é prevenido pelo instrutor da insuficiência do mesmo como meio de adquirir informações corretas, o que evita que ele venha a tirar conclusões erradas. Este éter é também o meio pelo qual o pensamento impressiona o cérebro humano. Está intimamente relacionado com a quarta subdivisão do mundo do pensamento, a mais elevada das 4 subdivisões contidas na região do pensamento concreto, a pátria da mente humana. Ali se encontra uma versão muito mais clara da memória da natureza do que no éter refletor.